de Gênesis, capítulo 37, verso 23, verso 3, perdão, capítulo 37, verso 3, que diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vamos ler de novo. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Amém? A história de José que encontramos no livro de Gênesis é uma das mais belas histórias bíblicas. É linda, se a gente prestar bastante atenção. Todas elas são, mas essa de José vai além da conta, né? A gente teve Daniel na cova dos leões, a gente teve o pessoal na fornalha. Agora, o que José passou também não dá para deixar passar em branco. É complicado. Por quê? Mesmo com tudo que ele passou de dificuldade, José é um exemplo de pureza e lealdade para com Deus. José viveu uma adolescência, uma juventude muito tumultuada, gente. Ele, com a idade de 17 anos, já era aborrecido e invejado por seus irmãos. José sofreu muitas provações, mas devido à sua obediência e fidelidade a Deus, ele conseguiu superar e vencer todas elas, uma a uma. Alguém quer ser vencedor aqui nessa sexta-feira cansativa? Existe um peso espiritual, existe um peso do nosso próprio corpo, e a gente não pode ser abatido por isso. Porque raramente você vê José reclamando. É raro. Você já viu José reclamando na palavra de Deus? Você encontrou algum versículo de José reclamando? Tudo o que ele passou, ele não reclamou. Mas a gente se entrega por qualquer coisinha, é ou não é? O que a palavra de Deus nos ensina? A depender somente de Deus. E como é que a gente chega até Deus? Como é que a igreja chega até Deus? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Como é que a igreja chega até Deus? Através de Jesus. Como é que a gente chega até Deus através de Jesus? Como é que a gente vence o dia mau da nossa vida? Através de quem? Jesus. Porque através de Jesus a gente chega a Deus. Como é que a gente vence um cansaço? Eu sou um cara inconformado. Com o perdão da má palavra, eu sou um cara inconformado. O meu trabalho exige muita força mental, física. Eu e meus filhos, a gente é exigido assim na unha no nosso trabalho, como a gente costuma dizer. E muitas vezes a gente está num passo de terminar alguma coisa e a gente tem que desfazer tudo e começar de novo. O que a Bíblia ensina nessas situações? Em tudo dai glórias a Deus. Se o culto é pesado, glória a Deus. Se o culto é avivado, glórias a Deus. Se eu estou com a carteira cheia, glórias a Deus. Se eu estou com a carteira vazia, glórias a Deus. Se eu tenho saúde, glórias a Deus. Se eu estou enfermo, glórias, glórias e mais glórias a Deus ainda. Se eu não sinto a presença do Espírito Santo, glórias a Deus. Mas se eu sinto a presença do Espírito Santo, é porque eu estou dando glórias a Deus. Não tem outro jeito. Quem veio à casa de oração para vencer? Quem veio à casa de oração para buscar Jesus? Quem veio à casa de oração dizendo, eu dependo de Deus? Então não tem por que a gente estar com esse semblante caído.
eu ainda vou colocar uma câmera daqui, e ela vai pegar a igreja de lá, e vai sair na internet nos cultos da igreja. Porque tem o entrar na igreja e tem o sair da igreja. Entrar na casa de oração, a gente pode chegar aos cacos, mas a gente canta para o Senhor e a gente tem que estar brilhando. A gente não canta em orquestra ou com partituras, vamos dizer assim, que a gente tem que ser aquela, não. A gente tem que cantar com isso aqui, ó, coração, alma e espírito voltado para Deus. Quando a gente adentra a casa de oração, a gente tem que adentrar com sede e com fome da palavra de Deus. O que é isso? Eu quero receber um ensinamento de Deus. Eu quero receber uma direção de Deus. Eu estou com uma dificuldade na minha vida, eu estou aqui pedindo para Deus falar comigo e me dar uma direção para superar essa dificuldade. Tem gente pedindo isso nessa noite? Eu sei que tem. Assim como eu também sei que tem aquele que não quer que você supere essas dificuldades. Assim como eu sei que também tinha quem não queria que José superasse as dificuldades. Mas pastor, nós lemos aqui que ele ganhou uma túnica. Sim. Alguns pregadores pregam das 3 túnicas de José. Alguns pregadores pregam das 4 túnicas de José. Outros pregadores pregam das 7 túnicas de José. Acredita, acharam 7 túnicas de José. Eu diria que se procurasse ia achar até mais, mas não é o caso. Eu não estou aqui para pregar teologia, eu estou aqui para ter um conhecimento teológico, mas para pregar para você algo que só a Bíblia pode fazer, nenhum outro livro, nenhum outro conhecimento. Ou seja, mudar o mundo espiritual da tua vida para transformar o teu mundo material que te incomoda. Porque em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é isso que eu estou pregando e é isso que vai acontecer na vida daquele que crê. O mundo espiritual, a gente repreende ele em nome de Jesus. Você tem liberdade de dizer, sai toda a opressão maligna da minha vida agora. Sai toda a enfermidade, sai todo o cansaço, sai toda a dor, sai tudo que perturba meus pensamentos. Senhor, me dá um pensamento puro, me dá um instante de pensamento que te agrada, meu Deus. Livra-me, Senhor, de todos os males. Em nome de Jesus, me ajuda, porque eu quero ouvir a tua voz, e eu tenho sede da palavra de Deus, tanto quanto você. Por isso que eu não me conformo com o inimigo perturbando, eu não me conformo com o inimigo em cima do muro, eu dou uma pedrada, eu derrubo esse inimigo de lá. Eu ontem, eu nem me lembro, estava numa casa de um cliente, tudo colocadinho, 2 banheiros, coisa mais linda, mas não era essa cor. Mas no projeto é essa cor. Não era essa cor, é a casa inteira. Você acha que eu vou me incomodar? O que habita em mim me dá calma. A gente deu umas bufadas, mas não passa de 3 segundos, tá? Trocamos a cor, aí nós vamos fazer outra peça, nós chegamos lá, levantamos, eu, Mateus e o meu irmão, levantamos aquilo lá para pesar 1 tonelada, prontinho, plum, em pé, 60 centímetros mais comprido. Ou choveu e inchou, ou a casa encolheu com o sol. A gente deu risada, a gente refez, já está pronto. Mas não me tira a paz de espírito. Não é porque eu tenho que desembolsar um troquinho para resolver alguma coisa que eu vou me tirar a paz de espírito. Hoje de manhã estávamos lá trabalhando ainda, que é uma casa inteira. Adentra um bichinho. Eu vou para a palavra, amados, mas eu quero que você entenda o que Deus faz. Entra um bichinho na casa. Depois eu te mando uma foto, Marcelo. Entra um bichinho, e a mais bonita falhou. Entra um bichinho na casa, e ele vem bem pertinho dos pés. Ele vai lá na que está. Engraçado que ele veio comigo e foi com o Mateus. Mateus estava numa outra peça fazendo, ele foi lá olhar o que o Mateus estava fazendo. É um bicho terreno, é um bicho de pena, osso e carne. Entrou uma pomba dentro da casa, uma pomba caseira, não pomba essas pequenininhas, uma pomba mesmo, de verdade, grande, branquinha com uns marãozinhos. Amado, ela não saía do meio. Eu não sei como é que você vê essas coisas. De repente entra um bando de pomba todo dia na tua casa, você não dá importância para isso. Aqui na cidade ainda,
Mais de 120 mil habitantes, imagina, nós temos pombas e pombas dentro das nossas casas, né? Vai nessa. O bichinho estava lá. Eu bati no chão. O bichinho veio no dedo fazer carinho. O bichinho veio no dedo fazer carinho. A tal ponto que, passado um tempo, eu não conseguia trabalhar com aquele bichinho. Eu peguei ele nas mãos, peguei na mão e coloquei lá na sacada, para o lado de fora, e ela ficou lá. Você quer que os bichinhos cheguem perto de você? Tenha a paz de Deus na tua vida. Tem um cliente nosso que a gente fez móveis para ele, ele tem no sítio dele, na entrada do sítio, ele está escrito lá assim, ó: se os meus bichos não gostarem de você, muito menos eu vou gostar. O sentimento que as pessoas não estão tendo em ver nos seus semelhantes nos dias de hoje, os animais continuam a ver. Os bichinhos sabem em quem eles podem chegar perto e em quem eles não podem. Os bichinhos sabem quem vai chutar eles, ou quem vai fazer mal para eles, ou quem simplesmente vai compartilhar este mundo que é a criação de Deus junto com eles. Para mim foi a paz hoje, amados, não por causa da pomba, mas porque me fez pensar em como a criação de Deus é bela. É bela. Aqui nós estamos falando que Israel deu a José. Quem é Israel? Jacó. Jacó deu para José uma túnica talar. O que é uma túnica talar? Colorida. Eu vou resumir por cima. O colorido é porque as outras não tinham cores, e para fazer uma colorida naquela época de lã, amados, levava um tempo, dava uma mão de obra, dava um desgaste, a pessoa tinha que se esforçar, tinha que desembolsar e tinha que querer fazer aquilo. Bom, Israel fez para José. Mas isso não significa ser talar. Ao passo que os outros tinham as túnicas normais, meia manga. Essa de José já tinha a manga comprida. Era de poucas cores. E a de José era cheia de cores. O talar é que vai até o calcanhar. Por isso o talar, ela ia até o calcanhar, ela cobria o corpo inteiro. A túnica dele, ela se sobressaía de todos por ela ser maior, completa. Não que as outras não fossem completas, mas ela cobria todo o corpo dele, ao passo que as outras não. E como Jacó, vamos chamar de Jacó, Jacó dá para José, os outros filhos de Jacó agora ficam com ciúme, inveja. Por isso que, aos 17 anos, José já era perseguido. Eu não vou falar das túnicas como sendo uma túnica, eu só expliquei o que era para você por cima. Poderia falar das 3 túnicas de José? Não, eu quero falar de 3 fases da vida de José. Ele teve muitas mais, gente, mas eu só quero falar de 3 porque eu resumi para o tempo que nós temos. Um tempo onde a gente muito ouve e pouco guarda. Então vamos ouvir um pouquinho menos e guardar tudo. Aí nada se lança fora. Essa é a ideia. A primeira túnica de José foi feita e dada pelo seu pai Jacó. Era uma túnica muito linda, de várias cores. Porém, não durou muito, pela inveja e ódio de seus irmãos, que na tentativa de matá-lo, devolveram a bela túnica ensanguentada ao seu pai Jacó, que chorou amargamente. Isso é Gênesis 37, 23. Aquela primeira túnica simbolizava o amor do pai Jacó por José, ou seja, era a fase de Jacó na vida, era uma fase da vida de José, aonde ele tinha todo o amor do seu pai. O seu pai lhe dava toda a atenção, o protegia de todos os jeitos, ou seja, havia ali
um grande e verdadeiro amor de pai para filho. E por ser filho da mulher que Jacó mais amava e tanto trabalhou, que foram 10 anos para conseguir ela, 10 ou 14? 14 anos para conseguir ela, ele amava por demais José. José tinha 17 anos, ele passou a ser alvo de inveja. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado. Não adianta, guarda bem isso. Tem um espírito de inveja que andou rodando durante esse ano de 2021 esta casa de oração. E eu não posso ter medo de falar. O diabo não gosta que a gente fala das artimanhas dele. O diabo não gosta de ser revelado. Por isso eu digo para você se ligar e se colocar viajando na palavra de Deus dessa noite, que Deus vai falar no teu coração, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te ajudar, Deus vai te amparar. Porque são heróis da Bíblia que deixaram a sua história escrita aqui, para que eu e você tivéssemos eles como exemplos de como eles venceram. Nós semelhantemente, em nome de Cristo, podemos vencer também. Aos 17 anos, fui perseguido, fui invejado. Mas não adianta odiar, nem perseguir, nem ter inveja daquele que é amado pelo Pai. Porque a inveja, o ódio e a perseguição não vão impedir de Deus abençoar aquele que é fiel. Não adianta o mundo nos odiar, não adianta o próprio crente invejar o seu irmão. Aqui não tem irmão de José, né? Tem algum irmão de José aí? Ninguém quer fazer o papel do irmão de José aqui? É bom mesmo. A inveja não provém de Deus, o ódio, o rancor não vem da palavra de Deus para salvação, mas vem para perdição. E a Bíblia deixa claro, claríssimo, não adianta odiar, não adianta ter inveja, não adianta maltratar, não adianta perseguir. Se tem o amor de Deus na vida da pessoa e ela é fiel, ela vai vencer e vai passar por esta fase. Tiraram a túnica de José, mas não puderam tirar as promessas. De nada adiantou tirar a túnica de José, lançá-lo numa cova e em seguida vendê-lo, porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que é chamado por Deus. Romanos 8, 28. José perdeu a túnica de várias cores para em seguida vestir a túnica de escravo, mas Deus estava com ele. Gênesis 39, 1 e 2. Não adianta humilhar aquele que está debaixo das promessas de Deus, porque até como escravo ele prospera. Quero fazer uma colocação aqui. Parece que José passou uma fase da vida dele junto com o seu pai e os seus irmãos tumultuada, renhida, mas era cheio de amor do pai dele para com ele. Ele tinha um esteio, ele tinha um lugar de pouso, ele tinha um lugar de descanso, ele tinha alguém que o protegia, que era Jacó. Agora você imagina ele, no meio da sua família, Deus dando a ele um sonho. Feixes amarado, se curvando na frente dele, ele está no meio daquele trigo, os feixes são cortados, guardados, amarados e se colocam diante dele e eles se dobram, se curvam para ele. É um sonho de que José ia ser alguém importante no futuro. Talvez você nunca tenha pensado desse jeito. Só que a própria família não queria isso. Eles jamais queriam se dobrar para José. Se curvar, imagina se eles iam se curvar para o mais novo. Porque ele era o mais novo da época. Depois veio o Benjamim.
pena antes dele ser levado embora. O que Deus fala para você? Qual é o sonho que Deus colocou na tua vida? Você nunca sonhou? Você nunca teve um sonho diferente? Agora não estou falando de profetada, de sapatada, de orelhada e ninguém cuspindo na orelha e no pescoço de ninguém. Eu estou falando agora de palavra de Deus. Você nunca sentiu numa pregação, num louvor, numa oração, uma frase que se destacou e mexeu, ardeu dentro de você? Bom, pensa, guarda essa frase, porque em nome de Jesus, ela vai vingar na tua vida. Eu não sei qual é a túnica que você veste no momento, eu não sei qual é a fase da tua vida que você está passando, porque não vem essa de bola de vidente, de bolinha de cristal, que eu vou adivinhar, isso não me interessa. Me interessa que você pegue apoio aonde jamais o cajado vai quebrar, na palavra de Deus. É Deus que dá a vara forte para o homem se sustentar. Quando criança, umas passadas vai bem e não mata ninguém para correção. E quando adultos, uma forte sustenta no nosso andar depois de certa idade. Aqui, agora José tem uma fase diferente. Ele tem uma fase onde ele recebe uma túnica de escravo. Ele está numa fase de escravidão. E nisso, quando José recebe essa segunda fase, ele se encontra no Egito trabalhando na casa de Potifar. A túnica foi dada pelo seu patrão Potifar. Essa túnica era usada pelo mordomo principal da casa, ou seja, já tinha coisas de prosperidade por ele ter planos de Deus na sua vida. Deus deu um sonho para ele, Deus revelou para ele o que ia acontecer, ou seja, as pessoas iam se curvar diante dele, pelo que Deus ia fazer através dele na sua vida. Não era para engrandecer José, mas era para reconhecer o que Deus fez na vida de José, que as pessoas iam se curvar. E não deixa de ter razão, porque foi por matar o mundo da fome, né? Deus usou ele porque ele era fiel, era obediente, escutava a voz de Deus, e obedecia. Coisas interessantes. José, perder novamente a túnica que cai na mão da mulher de Potifar em sua investida contra José, ela queria adulterar com José. José perde a túnica, mas não perde sua pureza e fidelidade a Deus. Que fase da nossa vida nós estamos vivendo agora? Será que não tem muitos de nós vivendo esta fase? A fase onde o mundo está querendo nos fazer adulterar na presença de Deus. Eu não estou falando aqui agora só de sexo explícito, não, homem e mulher, fora de casamento, com traições e outras coisas. Eu estou falando em adulterar também na presença de Deus, idolatrando outras coisas. Eu estou falando aqui em adulterar na presença de Deus, negando que Deus existe. Porque quando a gente nega que Deus existe, a gente está adulterando a palavra de Deus. A gente está negando o que está escrito na palavra de Deus. E eu falo isso para pessoas que querem que os sonhos que Deus colocou em seus corações, em suas mentes, se realizem. Alguém quer que isso aconteça em sua vida? Então nós temos que prestar atenção em certos detalhes. José, quando foi vendido, tinha cerca de 17 anos de idade. E agora ele está acima dos 17 anos de idade, e ele passa por 13 anos com essa fase, com esta túnica de escravidão. Ou seja, são 13 anos, para que o que ele sonhou lá no passado, Deus desse para ele aqui na frente agora.
E eu vejo os crentes moderninhos que em meia dúzia de culto quer que Deus baixe o céu para falar com eles. Eu vejo crentes modernos numa fase de túnica de escravidão daqui da terra ainda, querendo que Deus desça com os seus anjos e os carros de fogo, e com todas as trombetas, os alardes e assim por diante, e coloque aos seus pés todo o ouro da humanidade. Escuta o que eu vou te dizer. José andava num lugar onde tinha uma zona de conforto, onde ele se sentia bem, se sentia seguro, entre aspas, mas não era tão seguro, havia dúvidas nele, mas ele tinha o pai dele, ou seja, ele tinha uma controvérsia de um lado, mas ele tinha um apoio do outro. Eu quero dizer que Deus tirou ele daquele lugar. Deus tirou José da zona de conforto dele, através dos seus próprios irmãos. Foi jogado. Tem gente que diz: eu cheguei no fundo do poço, pastor. Não, quem chegou no fundo do poço foi José. Deus não está querendo ver nenhum de nós no fundo do poço. Ele nos deu Jesus Cristo de Nazaré, a sua palavra, para que a gente não caia no fundo do poço. Só que a humanidade está tão perdida que espera cair no fundo do poço para depois querer se levantar. E eu sempre digo: fica de pé para receber a bênção, porque se você estiver deitado, a hora que você se senta, se ajoelha e se levanta, um pedaço da bênção pode escapar de você. Deus tem planos de salvação na nossa vida? Tem. E Ele vai tirar cada um de nós da nossa zona de conforto. Quer saber qual era a minha? Vim para a igreja, o que eu não precisava era dinheiro. Bem financeiro, eu não precisava quando eu vim para a igreja. Gosto da minha esposa, sou fiel à minha esposa, hoje sou fiel a Deus, sou fiel à minha família, sou fiel à palavra de Deus que eu prego. A gente era de vez em quando, tem a boca grande? Sim, mas o sangue de Cristo, ó Satanás, o sangue de Cristo nos lava. O que o homem e a mulher está esquecendo é disso, está preocupado com os seus pecadinhos ou pecadões que não existem, pecado é uma coisa só, mas está tão preocupado e a alma tão abatida pensando na coisa errada que faz e não está enxergando que uma gota, somente uma gota derramada na cruz do Calvário é suficiente para apagar todo esse mal da nossa vida e jogar para longe essa perturbação que Satanás colocou. Peça perdão para Deus, em nome de Jesus, e respira um ar de livramento e chega de se acusar a si mesmo, chega de se criticar a si mesmo. Deus está te arrancando da zona de conforto e está te trazendo para o lugar que Ele quer te abençoar e trabalhar na tua vida. Mas para isso, vai haver um tempo, onde pessoas vão te olhar de atravessado, pessoas vão olhar para você e não vão gostar de você, vão dizer para você que você não presta, vão dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, mas eu digo para você que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no tempo de Deus você vai vencer. Satanás vai descer do muro nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E te digo que ele não vai descer com as próprias pernas. O anjo do Senhor, em nome de Jesus, vai abater. Esse que está te vigiando, esse que está te cuidando, esse que está te azarando. E que brilhe a luz de Jesus Cristo, porque Ele é a minha sorte e vai ser a tua sorte também. Assim como Deus foi a sorte de José. O filé que queria adulterar,
com José, ele disse: eu perco a segunda túnica, mas contra Deus eu não fico. Eu passo por frouxo, mas eu fico fiel a Deus. Eu refugo as riquezas do mundo e os prazeres do mundo, mas eu vou obedecer a palavra de Deus. A fase que José passou demorou 13 anos. E agora ele vem para uma terceira fase que eu anotei aqui. Uma outra fase. 17 anos, mais 13 anos, agora ele está com aproximadamente 30 anos. E ele é chamado na presença do faraó. Tira Faraó da sua mão, da mão do faraó. Faraó tira da sua própria mão um anel e dá para José. Eu não preciso dizer para você que aquele anel representava autoridade. Ou seja, depois de Faraó é o anel. Quem usa o anel tem autoridade. Não responde a mais ninguém a não ser a Faraó. Lembra dos 12 feixes? Promessa de Deus. Jogado no poço, jogado daqui, jogado na prisão, arrancado as suas vestes, jogado para cá, perseguido para lá, mas sempre estava prosperando. Você quer prosperar na tua vida em qualquer área, tenha o Espírito Santo dentro de você. Sem o Espírito Santo você não vai ter inteligência, você não vai ter sabedoria, você não vai ter os raciocínios para vencer as artimanhas de Satanás e esse mundo. Você precisa do Espírito Santo. Eu não estou dizendo se você quiser, não. Eu estou dizendo, você precisa do Espírito Santo vivendo em você, dentro de você, 24 horas por dia, sim. Vou passar dificuldade, pastor? Vai. Por isso que ele precisa estar com você. Ele não vai te abandonar. No fundo do poço, Deus estava com ele. Na cadeia, Deus estava com ele. Com a túnica colorida, Deus estava com ele. Com a túnica de escravo, Deus estava com ele. Na hora de que tinha que aparecer a miséria, ele viu a miséria, mas não passou miséria, porque Deus estava com ele e deu a ideia de como superar nada mais, nada menos que a fome mundial da época. Você acha pouca coisa? Esse Deus não é brincadeira. Esse Deus não é um Deus de faz de conta. E eu aqui estou falando com gente que quer passar fases da vida, e eu estou dizendo que Deus quer fazer você trocar de fase, e hoje você vai perder uma túnica. Tem gente aqui dentro que vai perder uma túnica, porque essa túnica não faz mais parte da tua vida. Deus quer te dar uma túnica nova, Deus quer fazer você viver uma fase nova. Faraó tirou o anel da mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Gênesis 41, 42. A terceira túnica José recebeu do faraó do Egito. Essa túnica recebida era a túnica que o constituía governador do Egito. Essa túnica José nunca mais perdeu. Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Você está entendendo? Deus está querendo que você chegue aonde Ele quer que você chegue, não onde você quer chegar. Deus quer que Ele fique aonde Ele quer que você fique, não onde você quer ficar. Deus não quer te ver nesse mundo perdido. Deus pode até te ver nesse mundo, mas debaixo da mão dEle. Ele quer que você passe pelas fases, mas cheio da presença dEle. Depois de 13 anos de provação, Deus cumpriu as suas promessas na vida de José. De escravo e prisioneiro, José passa a ser governador de toda a terra do Egito. Até José chegar a vestir a túnica real não foi fácil,
mas ele suportou todas as adversidades e provações. Primeira adversidade, o crente foge da igreja. Primeira adversidade, briga com Deus. Primeira adversidade, não ama mais Jesus. A igreja é culpada. Ou pior, a igreja está errada, eu vou abrir uma para mim. Eu brigo com vocês aqui, eu vou lá fora, eu abro outra igreja para mim, porque essa aqui não presta. Mas como que não presta? Se a palavra de Deus é uma só. Se todas as igrejas que se dizem cristãs pregarem a verdadeira mensagem de Deus, não há divisão entre o povo cristão, mas há comunhão de espírito, e todo mundo fica no lugar que Deus quer que cada um fique. Mas eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que abrir uma para mim. Fases erradas não vão dar certo. José suportou, nós temos que suportar. Nós temos que suportar a fase que Deus está querendo colocar na nossa vida agora. Nós temos que suportar o que Deus vai fazer com nós, nos trocando de lugar, nos plantando em uma nova terra, para que nós, como sementes, brotemos com mais vigor, com mais força. Vou pegar a parábola. Vamos deixar o homem da tesoura da poda chegar na nossa vida e tirar os carrapatos que a gente anda arrastando, tirar os galhos secos que estrovam a gente, da gente poder chegar certo até o sol. E o sol é Deus para a minha vida. Não que eu adore sol, mas Deus é a luz da minha vida. É Ele que brilha em mim, tem que brilhar em você. Deus estava sempre com ele. Então não adianta, quando Deus está com você, nada vai deter para impedir o que Deus tem a realizar na sua vida. Se Deus estiver com você, nada, nem ninguém vai impedir você de chegar ao ponto que Ele quer. Mas você tem que estar com Deus. Não adianta que essas igrejolas que estão... Eu concordo com o pastor. Não adianta aquelas igrejolas que diz que Deus vai fazer e vai trabalhar na tua vida do jeito que tu está. É mentira. A palavra de Deus diz: vinde como estás a minha casa de oração, e ao ouvir a minha palavra sereis transformados por ela. Tem que ter transformação. Tem que ter mudança, tem que arder, tem que incomodar, tem que ter vontade de sair da cadeira e lá de fora no meio da pregação. Você não vai conseguir porque tem um anjo lá segurando hoje. Sei que você balançou bastante aí na cadeira, mas não tem como sair, que tem um anjo lá. Aconselho a não sair. Aquela porta hoje está uma paz. Estou falando com gente que está acreditando em Deus, e que está acreditando que ali na frente vai ter vitória na sua vida. Amado, a chave da nossa vitória é Jesus Cristo. Não tem outro nome. E Deus te tira do lugar de que você está bem, para te levar para frente. Ele vai te colocar no lugar onde Ele vai poder te abençoar. Porque em certos lugares não tem como Ele te abençoar. Como é que Ele ia fazer com José matar a fome do mundo naquele lugar? Junto com o pai dele, com os irmãos dele. De que jeito? Sem estrutura, sem nada, sem conhecimento. Brigando entre eles, discutindo entre eles. Não. José vai trocar de fase. E Deus usa os próprios irmãos, não está nem aí. Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer como Ele quer as coisas acontecerem. O importante é, se José tivesse cedido, nós não estaríamos lendo aqui José em Gênesis, ia ter outro nome aqui. Porque a obra de Deus não para por causa do homem. A obra de Deus segue. Se eu não pregar aqui, outro prega. Se você não falar de Cristo ali fora, outro vai falar. Se você não quer o Espírito Santo na tua vida, tem outros que vão receber.
por isso que eu digo para você, amado, você tem que aguentar firme, porque parece que se perde alguma coisa, mas quando a gente troca de fase, a gente não está perdendo nada. Lá na frente vem a recompensa de Deus. Nós estamos perdendo aqui nas mudanças de fase que Deus coloca na minha vida, na tua vida, é coisas que o mundo tem prazer e não que Deus tem prazer. E ali na frente, nós vamos estar cheios da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, salvos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é a vontade de Deus para a minha e a tua vida. Amém? Veja bem, seja fiel ao amor de Deus, seja, porque a fidelidade de Deus, se ela guardar aquele amor verdadeiro que a gente diz, alguém ama Jesus? Tem uma para você. Mas você pode amar alguém que você não conhece? A gente diz que ama, né? Vamos falar sério. Quem ama o carro que tem? Eu amo. Foi Deus que ajudou a pegar. Porque eu amo a minha empresa. Mas por que eu posso dizer que eu amo? Porque eu sei todos os podres e todas as partes firmes da minha empresa. Eu sei onde é que ela pode falhar, eu sei onde é que ela pode andar certo, eu sei onde é que ela pode melhorar. Se diz que ama teu carro, você conhece o motor do teu carro? Quantos parafusos tem o teu carro? Quantos parafusos tem a tua porta? Quantos vidros tem o teu carro? Que cor é o teu carro? O que tem debaixo do capô? O que tem dentro do porta-mala? De que tipo de pneu você tem lá? Quantas garras tem um pneu? Você ainda ama teu carro? E a gente diz que ama a Deus. É possível a gente amar a Deus sem conhecer Ele? Ou nós entramos na carona do mundo e estamos dizendo, o mundo é colorido, o mundo é de amor, nós entramos no negócio dos comerciais da televisão e a gente diz, eu amo, eu amo, eu amo. Tá, mas que amor é esse que não se conhece as coisas? Eu amo tal evento que acontece lá uma vez por ano. Acontece lá num estado, é um negócio diferente, todo mundo folia, homem com homem, mulher com mulher, pera. Isso não é amor de Deus. Para saber o que é o verdadeiro amor, nós temos que saber quem é Deus. E se nós conhecermos qual é a vontade de Deus, e a gente concordar com ela, então a gente pode dizer, eu amo a Deus. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo Jesus Cristo porque eu conheço o Espírito Santo, eu tenho experiência com o Espírito Santo, eu amo Jesus Cristo porque eu aceitei a Jesus Cristo, eu sou fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando a mulher de Potifar dos dias de hoje chega para me pegar, eu tiro a túnica, eu perco o que está, eu perco o meu carro, eu perco a minha casa, eu perco o meu sapato, eu perco minha calça, mas eu vou ser fiel a Jesus que eu conheci e eu amo Ele. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, não trai. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, faz as arestas bem direitinho para que não tenha nada oculto lá no meio. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você se sinta mal. Eu quero ver você vencedor ali na frente. Eu quero ver você vencedora lá na frente. Mas para isso você precisa passar por fases da tua vida aonde elas gerem impacto verdadeiro. E isso só a palavra de Deus. Independente da situação. Mesmo não tendo lógica aos olhos humanos, é o que nós pregamos aqui hoje. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas na sua vida, se você for fiel e obediente a Ele, em nome de Jesus. Amém?